Olá, meninas e meninos. Hoje a minha aula é de História e eu vou dar continuidade a Roma, tá? A aula passada, né, eu falei da fundação de Roma, do rapto das Sabinas, mas hoje eu vou dar... Tem que falar mais alguma coisa de Roma, tá? A fundação de Roma, vocês viram, é uma lenda, né? Mas já havia assentamentos antes dessa fundação, tá? Por quase 3 milênios. A população inicial de Roma era formada por 3 povos. Os latinos, que estavam no Lácio. Lácio, a Itália central, onde foi fundada Roma depois por Rômulo. Região chamada de Lácio, daí vem latinos. Então, a população inicial era formada por latinos. Também tinha os etruscos, que eu já falei sobre eles, que até deram origem à palavra calendário, lembram? Então, os etruscos também viveram na Península Itálica, numa região chamada Etrúria, ao sul do rio Arno, tá? E depois também tivemos os sabinos, depois do rapto das Sabinas, passaram a conviver, né, juntos, e esses sabinos, vocês viram que habitavam as colinas próximas a Roma, e após o rapto das Sabinas, passaram a fazer parte da grande Roma, tá? Então, a origem de Roma são esses 3 povos: latinos, etruscos e sabinos, tá? Bom, esse primeiro período da história de Roma, depois da fundação lendária por Rômulo, foi governado por uma monarquia. O primeiro período é a monarquia, cujo primeiro rei, como vocês viram, foi Rômulo, tá? O fundador de Roma. A monarquia, então, vai de 753 a.C. até 509 a.C., quando o último rei é deposto, é expulso. O nome desse último rei era Tarquínio o Soberbo, tá? Então vai começar a república em 509 a.C. Gente, república vem do res, quer dizer coisa, pública do povo. Então república seria a coisa do povo, tá? Bom, na república destacou-se, não vou falar toda a república, senão ficaria aqui 20 aulas, mas na república o maior destaque foi Júlio César, o grande general. Suas vitórias na Gália garantiram-lhe fama, influência, influência política. Ele ficou conhecido no mundo inteiro na época. Júlio César. Ele foi o grande conquistador da Gália. E o que é Gália? Gália faz parte hoje, né, da França, Bélgica, Países Baixos, parte da Suíça, norte da Itália e Alemanha. Olha o que ele conquistou, essa Gália toda, tá? Então, Júlio César, já famoso pelas suas vitórias, pela sua influência política, etc., ele formou o primeiro triunvirato com Crasso e Pompeu. Roma estava tão... Quando a gente fala em Roma, Império toda Roma, não é só a Península Itálica, como eu já falei, tá? Eu não posso falar ainda em Império, porque agora estamos na República, a República Romana, tá? Então, na República Romana, formou-se o primeiro triunvirato, que quer dizer 3 generais no poder de Roma. Mas o triunvirato logo se desfez, tá? Primeiro, Crasso morreu numa batalha. Esse Pompeu, que fazia parte do triunvirato, virou genro de Júlio César, porque ele casou com uma tal de Júlia, a filha de Júlio César. Só que a Júlia acabou morrendo no parto. Então aquele elo familiar se desfez entre Pompeu e Júlio César. Tá? Os laços familiares e os laços políticos. Então os dois começaram a disputar quem controlaria Roma sozinho, Roma e suas províncias. Então desencadeou-se uma grande guerra civil. Os senadores apoiavam Pompeu. E quando ele estava na Gália, o Júlio César, destituíram César do governo. Deixou de fazer parte do governo, quando ele estava na Gália. Em 49 a.C., os senadores, então, adotaram Pompeu como único governante e ordenaram que Júlio César voltasse e entregasse seus exércitos. Mas César não entregou. Ele cruzou o rio Rubicão
com seu exército e marchou em direção a Roma. Vou dar uma paradinha para falar Rio Rubicão e Alia Jacta Est. Olha só, dizem que ele falou quando atravessou o Rio Rubicão, Alia Jacta Est, quer dizer, a sorte está lançada, ou eu morro ou eu ganho. E atravessar o Rio Rubicão também ficou, tá, no nosso vocabulário, assim, que é cruzar o Rio Rubicão. Cruzando o Rio Rubicão não tem mais volta. Ou acerta ou erra, ou morre ou vive. É a mesma coisa que Alia Jacta Est. Isso é só uma curiosidade. Então, cruzar o Rio Rubicão significa não dá mais para voltar para trás. Tá? Então, ele atravessa o Rio Rubicão, que é um pequeno rio, né, que atravessando chega em Roma, e em 48 antes de Cristo, tá? E vence as tropas de Pompeu. E Pompeu foge. Então, Júlio César é nomeado ditador com poderes de tribuno. Passa a governar ele sozinho, porque Pompeu as tropas de Pompeu não ganharam as tropas de Júlio César, tá? Quando ele se tornou um único ditador, um único governante, ele anunciou dezenas de medidas reformistas para reerguer o país. Uma delas foi a alteração do calendário, que vocês já viram, né? Ele chamou o Sógenes de Alexandria, um grande sábio, e durante 5 anos ele reformulou o calendário romano e virou o calendário juliano em sua homenagem. 2 anos antes esse calendário saiu, antes da morte dele, 46 AC, vocês já viram isso. Bom, e além de ele mandar reformular o calendário, ele distribuiu terras, estabeleceu força policial permanente, nomeou funcionários públicos para supervisionar a implementação de uma reforma agrária, etc, etc. Mas essas reformas e o crescente poder de Júlio César não agradou a aristocracia. E muitos senadores conservadores também não ficaram agradados, não gostaram dessas reformas. Então, planejaram o assassinato de Júlio César. A frase idos de março, entre aspas, ficou na história como o dia 15 de março de 44 a.C. Foi o dia do assassinato, da morte de Júlio César. Os idos de março, tá? Bom, Marco Antônio, depois da morte de Júlio César, depois eu vou falar sobre essa morte de Júlio César, mas depois dessa morte de Júlio César, tornou-se o homem mais poderoso de Roma, tá? Antes da morte de Júlio César, numa sessão do Senado, Marco Antônio teria ouvido falar sobre um complô que estava se armando contra Júlio César. E esse Marco Antônio, aquele que vai namorar a Cleópatra, depois eu falo dela. Esse Marco Antônio tentou avisá-lo desse complô. Só que os conspiradores anteciparam seu plano. Segundo o historiador Plutarco, quando César chegou ao Senado, um senador chamado Tílio lhe apresentou uma petição. Chegou no Senado, lhe apresentaram uma petição. O que é uma petição? Pedido a uma autoridade. Ele era autoridade, então é um pedido. Apresentaram essa petição, esse tal de Tílio, enquanto outros conspiradores se aproximaram e o cercaram. Um agarrou pelo ombro, outro puxou sua túnica e todos começaram a esfaqueá-lo. Cerca de 60 homens participaram do assassinato de César e teria sido esfaqueado 23 vezes, segundo os historiadores. Agora, vocês já ouviram falar na escola que quando ele viu o seu filho adotivo no meio desse complô, Brutus, ele falou, até tu, Brutus. Só que essa fala não é o historiador que contou. Essa expressão, até tu, Brutus, como quem diz, até tu, meu filho, o filho que eu criei, está entre os meus conspiradores. Essa fala, tá? É de uma peça de Shakespeare. Shakespeare escreveu uma peça chamada Júlio César, tá? E essa fala veio na peça de Shakespeare.
quando ficar surpreso ao ver seu filho adotivo fazendo parte do grupo de assassinos, tá? Então, não foram os historiadores que criaram a frase até tu, Brutus, foi Shakespeare, tá? Só uma parte, né? Depois da morte de Júlio César, em 43 AC, um ano depois, foi criado o segundo triunvirato, Marco Antônio, Otávio e Lépido. Isso em 33 a.C. Não, desculpa, 43 a.C., que vai até 33 a.C. Vai durar 10 anos esse segundo triunvirato, com Marco Antônio, Otávio e Lépido, de 43 a.C. até 33 a.C. Mas a relação entre os três não era boa e o triunvirato chegou ao fim. Marco Antônio estava lá para aquela região do Oriente, né? Bom, Marco Antônio, o Lépido logo caiu fora. Marco Antônio e Otávio entraram em guerra. Otávio, que vai ser o futuro imperador, Otávio Augusto. Bom, Marco Antônio e Otávio entraram em guerra. E houve uma batalha entre os dois, chamada Batalha de Ácio, em 31 a.C., porque houve boatos, houve notícias que o Marco Antônio estava em complô com a Cleópatra. Esses são alguns historiadores que falam, para tomar conta de Roma. Então houve essa batalha, Otávio venceu e se transformou no primeiro imperador, porque aí acabou a república e começou o império, tá? Bom, em 27 AC, essa batalha foi em 31 AC, então houve a formulação do império, não mais república. Em 27 AC, tá? Começa o império, que vai com esse Otávio, que vai receber o título de Augusto, magnífico, divino, etc. Que era sobrinho de Júlio César, tá? Bom, em 27 AC ele começa e vai até 14 DC, tá? Mas o império mesmo vai terminar em 476 DC, quando os bárbaros, já contei isso, os bárbaros entram em Roma e acabam com Roma. E aí vai começar a chamada Idade Média. Então, o império começa em 27 AC, Império Romano, e vai até 476 DC. Esse período é chamado Idade Média e acaba, Idade Antiga, e acaba com a Idade Antiga, vai começar a Idade Média em 476 depois de Cristo, né? Após a invasão dos povos bárbaros em Roma, tá? Bom, vou falar um pouco ainda mais do Otávio. Otávio Augusto foi o primeiro imperador, já falei, recebeu o título de Augusto e vai governar até 14 DC. Eu já falei que ele era sobrinho de Júlio César. O segundo imperador, eu não vou falar todos, que são muitos. O segundo imperador foi Tibério, filho adotivo de Otávio. O terceiro foi Calígula, que vai governar de 37 a 41. Era de natureza cruel e pervertida. Aos 28 anos ele foi assassinado. O quarto foi Cláudio e o quinto foi Nero. Todo mundo sabe o Nero, que foi o grande perseguidor dos cristãos, tá? Eu agora vou falar de Júlio César, ainda um pouco, de Marco Antônio e de Cleópatra, porque ela esteve envolvida tanto com Júlio César quanto com Marco Antônio. Cleópatra era irmã do rei, que era seu irmão e marido. Naquela época podia. Seu irmão e marido, Ptolomeu, era o rei do Egito, tá? Júlio César foi assassinado, vocês viram, em 44 AC. Mas a Cleópatra tinha tido um filho com ele, chamado Cesarion. E ela tinha esperança que ele virasse o imperador, um grande governante como o pai, como Júlio César. E quando ele foi assassinado, a Cleópatra estava lá em Roma. O Júlio César, vocês viram, foi assassinado em março. E ela ficou lá até abril com a esperança de que Cesarion, seu filho, fosse reconhecido como herdeiro. Mas não foi. Dizem os historiadores que Júlio César nunca reconheceu seu filho, tá? Bom, meses depois, ela volta para o Egito e manda matar seu irmão e marido, Ptolomeu XIV, por envenenamento, e levando seu filho Cesarion como seu sucessor. Agora eu vou falar
de Marco Antônio, quando ele começou a governar aquela região. Se conheceram e Marco Antônio se uniu à rainha Cleópatra, política e amorosamente. Com a ascensão de Marco Antônio no Oriente, ele fazia parte, lembram, do segundo triunvirato, ela se aproximou de Marco Antônio. E da relação de Cleópatra com Marco Antônio nasceram 3 filhos, que foram posteriormente transformados em reis de províncias orientais de Roma. Bom, mas só que vocês viram, Marco Antônio, na Batalha de Ácio, perdeu para Otávio, tá? Então, após ser derrotado nessa Batalha de Ácio, 31 AC, por Otávio, Marco Antônio viu-se ameaçado na cidade de Alexandria. Então, para não ser morto, segundo alguns historiadores, pelas tropas inimigas, ele se suicidou ao lado de Cleópatra. E Cleópatra também se suicidou, tá? E assim termina a história. Não vou contar pormenores desse romance dos dois, mas os dois acabaram se matando, tá? Porque eles iam ser mortos de qualquer jeito, né? Após a Batalha de Ácio, após ele se unir a Cleópatra para pegar o poder todo, segundo alguns historiadores. Eu vou ficar por aqui. Beijo!